Boa noite a todos novamente, caríssimos irmãos. Que Jesus nos abençoe. A separação do corpo, da alma do corpo, né? Desencarnar, obrigado, né? Ao nosso linguajar, né? Espírita. É algo muito interessante para a gente sempre estudar a respeito, porque é necessário a gente se preparar para esse momento, meus irmãos, porque é inevitável a todos nós, é inerente, né? A todos nós. Como estudamos aqui há pouco, e várias vezes, sabemos que a criatura, quando desencarna, não se torna anjo, não se torna santo. Simplesmente ela retorna à pátria espiritual, à nossa verdadeira morada, deixando assim a carne e as experiências materiais com ela e levando somente aquilo que é a nossa bagagem moral, aquilo que fizemos e aquilo que deixamos de fazer, seja bom ou ruim. Então o importante é sempre nós nos preparar para isso, porque vai chegar essa hora, né? Somos eternos? Somos, mas o corpo não. O espírito é. O corpo é a nossa ferramenta para o aprimoramento da nossa moral, do que somos, nosso burilamento do espírito. Ainda somos o quê? Diamantes brutos. Nosso espírito é um diamante bruto ainda, sendo lapidado pelas experiências na carne. E também algumas vezes, quando estamos na erraticidade, também passamos por experiências, mas não tão fortes e marcantes quando estamos encarnados em algum orbe, seja no planeta Terra ou em outros planetas, porque não só reencarnamos aqui no planeta Terra, recebemos outras experiências em outros planetas, em outros mundos, outros universos, mas hoje nos encontramos aqui, abençoados pela doutrina espírita, que nos esclarece essa necessidade de sempre refletirmos a nossa chegada de retorno à pátria espiritual. Por quê? Não viemos no planeta Terra a passeio, nós viemos para aprender, viemos para resgatar e dentre outras experiências mais, a qual foi designado a cada um conforme a sua herança pessoal, porque somos herdeiros de nós mesmos, não somos aqui, estamos aqui pagando por um erro que o nosso pai, nosso avô ou nosso bisavô cometeu. Não, simplesmente estamos aqui passando pelo que estamos passando por herança nossa mesmo, de que nossos procedimentos, nossos atos de outras vidas, e porventura, se formos abençoados e conseguirmos resgatar alguns erros que cometemos nessa mesma vida, nesta mesma encarnação, que ótimo. Sintamos então abençoados. Por isso nós passamos por tantas e tantas aflições. Graças a Deus não sabemos tudo aquilo que fizemos de errado em outras vidas, senão nossa consciência não conseguiria carregar todo esse peso. Mas é certo que erramos, senão não estaríamos encarnados aqui hoje. Estaríamos, como foi falado ali no Livro dos Espíritos, os bons espíritos não têm necessidade mais de reencarnar.
eles adquirem a vida eterna, eles possuem a vida eterna como nós, mas dentro da felicidade, algo que nós ainda não alcançamos. Por isso estamos aqui, passando por essas experiências na carne. Emmanuel traz-nos uma grande reflexão, pequeno estudo, mas de grande importância, do livro Linha 200, a respeito exatamente disso, da individualidade da criatura, do ser de cada um de nós. Somos únicos, como o próprio livro diz, não somos uma gota no oceano, desencarnou, voltou por fluido cósmico universal e ali se dissipa e some na imensidão. Não, nós manteremos sempre nossa individualidade. Aquela é exatamente essa bagagem que nós carregamos quando desencarnamos, que nos faz ser únicos no universo de Deus. O título é A Chegada, psicografado por nosso querido irmão Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, lição de número 20, A Chegada. Ele inicia assim: como podes precisar o momento que te assinalou a entrada no mundo? Não podes ignorar que uma hora surgirá em que deves sair dele. É o que nós já falamos. Todo mundo tem já programado o dia e a hora exata do desencarne, do desligamento da carne. Todos nós. Alguns adiantos, outros não, mas aí é conforme a individualidade do ser. Se ele achar que ele deve partir antes desse tempo, devido ao seu livre-arbítrio, ele vai partir e também responderá por isso. Não esqueças que o minuto de volta será minuto de ajustamento na contabilidade da vida. Esse é o ponto, meus irmãos. Porque nós devemos nos preparar para esse momento. Porque esse minuto, esse tempo em que nós nos desligaremos do corpo e recobraremos nossa consciência espiritual, é a hora da contabilidade da vida. É a hora que nós vamos nos encontrar com quem? Conosco mesmo e com a nossa consciência, com aquilo que, não que nós fizemos de bem, não, porque isso é obrigação, mas com aquilo que nós deixamos de fazer no bem. E logicamente o mal, aquele coisinha pequenininha que a gente achou que Deus não ia ver, Deus não vai cobrar da gente, mas a nossa consciência vai. Isso é a lei divina, meus irmãos. Não é Emmanuel que está estipulando isso, não. Isso é a lei de Deus, a consciência da criatura que cobra ela mesma. Eis assim a justiça divina, fazendo com que a criatura reconheça que ela errou, não que alguém está julgando. Ela mesma se identifica no erro e procura assim retificar os seus erros no futuro, através às vezes de uma outra encarnação, ou na erraticidade, dentro de tantas e tantas atividades de auxílio ao próximo também que existe na nossa pátria espiritual. Então, a contabilidade da vida. Lembra-te de quantos conhece a amargura dos que desertam do caminho que a vida lhes traça, quando fogem das próprias obrigações, a fim de que não te falte o bom ânimo, a necessária preparação ante o inelutável regresso. Eu lembro até do estudo que tem no livro do Caminho, do Rumo Certo, também de Emmanuel, que fala sobre o caminho fácil.
E é exatamente esse que Emmanuel cita aqui. Nós apelamos às vezes pelo caminho fácil da vida, atropelando pessoas, atropelando a moralidade e tudo que se possa dizer do que a gente tem que fazer da maneira certa, correta, com a honestidade, com a caridade e a benevolência, achando que sairemos ilesos com isso, obtendo vantagens a troco do sofrimento alheio e achando que isso irá nos trazer alguma felicidade. E assim, dado o momento, mesmo antes de desencarnarmos, nós encontramos a amargura por desertarmos do que realmente viemos fazer aqui no planeta Terra. O operário que lesa a oficina do próprio pão, o homem representativo que cai no suborno e o estudante frustrado após longo tempo de esperança e lição. Ofertam no desespero que os martiriza, singela imagem de quantos se retiram do plano físico desalentados e redimidos, carregando em si mesmos o fardo do tempo perdido, quando não sorvem a cada instante largas taças de fel que a incompreensão de parentes e afeiçoados lhe impõe à face dos problemas e aflições que deixaram na retaguarda. Sabe, meus irmãos, isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar, esse tempo perdido que as criaturas, que todos nós às vezes desperdiçamos com coisas fúteis que não vai nos levar a nada. Ah, mas eu fiquei feliz. É uma felicidade sim, mas é uma felicidade efêmera, é daquele instante. Então a atenção é exatamente com isso, porque depois essa mesma felicidade vai nos trazer amargura, vai nos martirizando pelo que deixamos de fazer. Literalmente deixamos também algo para nossos familiares, vulgarmente dizendo, dando trabalho depois de morto. É isso. Deixando resquícios para trás, famílias em grandes problemas, seja eles quais forem, financeiros, morais, físicos, sociais. Pelo quê? Pela nossa imprudência, pela nossa falta de caráter, de seguir aquilo que Jesus veio nos ensinar. E acreditem, irmãos, não é porque desencarnamos que esses problemas não vão deixar de bater à nossa porta, não. Muito pelo contrário, aqui ele mesmo diz: aflições que deixamos na retaguarda, e nossos parentes que irão sofrer, que vibrações eles vão emitir para nós? O que será que nós vamos receber lá no plano espiritual? Amor? Por deixar famílias, entes queridos, pais, mães, filhos, não importa quem, em grandes dificuldades, passando por grandes aflições, por nossa culpa. Sairemos ilesos? Não. Receberemos boas vibrações deles? Talvez, se houver alguém entre eles que segue o caminho de Jesus, sim, receberemos. Mas a grande maioria das vezes, meus irmãos, as vibrações que vão chegar até nós não serão das melhores. Então não estamos impunes nem a isso, só porque retornamos à pátria espiritual e os problemas continuaram aqui no orbe terrestre. Ah, depois que eu morrer, acabou, já era. Não.
Vejamos a responsabilidade nossa, então, não só conosco mesmo, mas com aqueles que nos acercam. Somos responsáveis pelo próximo também. Legiões enormes de semelhantes aprendizes vagueiam sem rumo, tolerando os golpes que lhes são desfechados por lares e tribunais em que se congregam familiares e amigos a lhes reclamarem a exação do compromisso que desprezam, acreditando-se impunes. É o que eu acabei de falar, né? Me adiantei um pouquinho aqui. Então, só dando um spoiler aqui, quem não assistiu Nosso Lar, que eu acredito que todos tenham assistido, mas são coisas, pequenos detalhes que a gente pode exemplificar a respeito disso. Não sei se os irmãos lembram quando André Luiz estava na zona de sofrimento, as pessoas acusavam ele, não só de suicida, de outras coisas que ele fazia quando encarnado, quando ele atendia as pessoas no consultório dele. Várias acusações ele sofreu. E é o que acontece. É um grande exemplo disso. Recorda que amanhã ser-te-á naturalmente solicitada a conta justa do hoje, e que a morte, em te ocultando a forma física, não te forrará o espírito ao testemunho inconteste das próprias ações, no qual de retorno à imortalidade receberás, em reação compulsória, ou seja, não tem para onde correr, o fruto da semente que cultivaste, expressando-te a paz ou a insegurança, a alegria ou a dor, o inferno ou o céu, segundo a tua lavoura de preguiça ou trabalho, luz ou treva, mal ou bem. E quem os irmãos acham que vai nos cobrar isso? Os perseguidores? Inicialmente pode até ser, mas a consciência, meus irmãos, é algo que nós não conseguimos fugir. Semana passada fizemos até um estudo a respeito disso. Nós podemos tirar até alguns certos órgãos do nosso corpo quando ele está danificado, mas a consciência pesada, não existe operação para isso. Uma vez feito, converte-se dívida, e essa dívida tem que ser paga um dia, quer queiram ou não. Então, preparemos-nos, meus irmãos, preparemos para esse momento, aproveitemos ao máximo cada momento de nossa encarnação para seguir os ensinamentos de Jesus. Mas Marcelo, é difícil. Sim, mas devemos nos esforçar. O caminho fácil nos leva à derrota, ou o acúmulo de mais dívidas. E não é o caminho difícil seguir Jesus, é o caminho certo. Não é difícil, é o caminho certo. Nós é que dificultamos todo esse processo, porque ainda somos muito imperfeitos e colocamos desculpas em tudo aquilo que sentimos dificuldade, de que é difícil e eu não vou conseguir. Conseguimos sim, conseguiremos sim. Esforço, perseverança, humildade. Basta nos esforçarmos e seguirmos da melhor maneira possível com aquilo que já possuímos, com as ferramentas que já possuímos. Não precisa saber o evangelho inteiro para poder praticar. A gente pratica aquele pouco que a gente já sabe, e assim a gente vai tendo as nossas conquistas pessoais, realizando tudo aquilo que a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue chegar lá. Tem mais uma advertência amiga aqui, que é de uma carta psicografada
por Chico Xavier, do livro Cartas do Coração. O irmão que ditou chama-se Tancredo Noronha, e ele intitulou de Advertência Amiga, que sábios fala sobre isso, que o homem nunca se prepara à frente do seu túmulo, à frente do túmulo. Ou seja, nós deixamos para pensar quando já estamos adoecidos de cama, para pensar tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer. Aí é tarde, meus irmãos. A gente tem que começar agora a modificar as coisas, porque tudo que fizemos até hoje nos trouxe aqui. Então algo tem que ser feito diferente para obtermos resultados diferentes. Ele dita assim: enquanto no corpo, ainda mesmo quando extremamente beneficiados pela colaboração da fé renovadora, formulamos concepção muito diversa da outra vida, que no fundo é a nossa vida real, aquela que nos retém invariavelmente depois das experiências terrestres. Então veja que o irmão aqui também ele era um religioso. Não conseguimos imaginar a partida para a ocasião em que se verifica, porque, embora soubéssemos o veículo menos habilitado a maior permanência no mundo, aguardávamos novo ensejo de continuação ao lado dos nossos, no mesmo caminho. A ilusão que a gente acha que a gente é eterno, o corpo é da gente eterno, a gente não vai morrer nunca. Então a gente nunca pensa nisso, e somos imprevidentes quanto a isso. Amanhã, quem garante que nós estaremos de pé? Amanhã, ninguém sabe. Então vou deixar para amanhã. Não, começar agora. Quer mudar? Começa agora. Na realidade, o homem nunca se prepara à frente do túmulo, e as nossas dificuldades crescem ante as preocupações que a distância compulsória nos impõe. Então a gente vai ficando adulto, vai crescendo, vai aumentando os nossos problemas físicos, nossos problemas materiais, e esquecemos do quê? Que nós temos que nos preocupar com o nosso engrandecimento moral. Temos que ter equilíbrio em nossas vidas, meus irmãos. O corpo perispiritual herda por muito tempo as deficiências da vestimenta da carne, principalmente quando o nosso poder mental se demora arraigado à luta que deixamos para trás. Olha a perturbação que eu falei antes, né? Do que a gente deixa para cá, para trás, desencarna, achando que não vamos lembrar, passou, morreu, acabou. Compreendo agora, ele que está narrando aqui, que as melhores gemas e os tesouros mais preciosos passam por nós na terra, sem que cogitemos de amealhar-lhes os valores eternos, né? Sem juntar, poupar os valores eternos aqui, exatamente aqueles que nós vamos levar do retorno ao plano espiritual. Não conheço hoje mais alta riqueza que a do espírito, e só agora observo que semelhantes bens devem ser procurados pela nossa compreensão, abertas às lições que o mundo nos oferece. A romagem do espírito na terra é longa e difícil, e mais vale ao homem, viajor em trânsito no mundo, o diamante da verdade e do amor no coração burilado para Jesus, que os cofres repletos de preciosidades materiais destinadas ao jogo dos fenômenos financeiros efêmeros e menos edificantes. A existência tem muita alegria para conferir-nos, e quando estiver ao nosso alcance, cresçamos no conhecimento divino para melhor servir as forças do alto.
Então ele diz aqui que a alegria real é exatamente isso. É a vivência do Evangelho na nossa vida. E não aquilo que é efêmero, trazendo-nos cofres repletos de preciosidades materiais, fenômenos financeiros e menos edificantes. Jesus nos ajudará, confiemos nele, e deixando que nossa alma se prenda a essa doce esperança de reunião final em derredor da luz divina, peçamos ao Senhor nos conceda renovadas bênçãos de paz e confiança para perseverarmos no bem até o fim do bom combate, ou até o fim desta encarnação. Então esse é o caminho, meus irmãos, é o rumo certo. Não percamos mais tempo, vamos nos preparar para esse momento que é de todos nós iremos desencarnar um dia. Então comecemos hoje aquilo que a gente acha que tem que mudar. Não vamos fazer igual a dieta, né? Segunda-feira eu faço, se bem que hoje é segunda, né? Mas segunda-feira eu começo. Eu não comecei nessa, segunda-feira que vem eu começo então. Pode ser tarde, pode não dar mais tempo. E aí, meus irmãos, aí seremos nós conosco mesmo, e a justiça divina batendo a nossa porta, elucidando-nos na nossa consciência tudo aquilo que nós obramos aqui no planeta Terra. Que Jesus então nos abençoe, meus irmãos, que tenhamos a paz e a sabedoria do cumprimento das leis divinas em nossas vidas, seguindo sempre os exemplos do nosso querido Mestre Jesus, pois Ele está entre nós. Assim Ele nos assegurou que enquanto estivesse uma alma em aflição aqui no planeta Terra, Ele aqui estaria. Então sintamo-nos sempre abençoados e cobertos, protegidos por esse irmão que olha por nós a todos os instantes, desde a criação do planeta Terra, o governador do planeta. Lembremos-nos sempre, meus irmãos, do esforço necessário para que um dia a gente cumpra a que viemos neste universo, o porquê que Deus nos criou. Nosso destino, primeiramente, ser crísticos, tornar-nos um ser igual a Jesus. O processo é longo, mas tem que começar. Uma hora, um dia, porque Jesus já passou aqui com esses ensinamentos há mais de 2000 anos e ainda persistimos no erro. Então, oremos, agradecendo a Jesus os seus ensinamentos, seus exemplos e essa luz divina e misericordiosa que nos guia na nossa existência. Obrigado aos irmãos espirituais, dirigentes deste hospital espiritual, que nos receberam na noite de hoje com tanto amor e tanto carinho, preparando este ambiente, harmonizando este local, onde esses fluidos nos renovam o ânimo e as nossas forças e a nossa coragem. Obrigado a todos, obrigado, meu Deus, por tudo que temos, por tudo que somos. Auxilia-nos, dá-nos a força necessária a combatermos a todo mal que ainda existe dentro de nós. Jesus, mestre amigo, muito obrigado por tudo. Continua conosco, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.